Você já planejou tudo nos mínimos detalhes? Planilhas, conselhos de amigos, especialistas, até o feeling parecia perfeito. E mesmo assim, tudo desabou? Não foi por azar. Foi porque informação sem orientação divina não segura você quando o vento sopra forte. Transforme suas decisões. Deus te dará sabedoria. Essa é a promessa que quero plantar no seu coração hoje, e quero que ela mude a maneira como você decide passo a passo. Havia um homem chamado Marcos. Poderia ser você, poderia ser alguém que você conhece. Ele estudou o mercado por meses, consultou especialistas, fechou contratos, assinou garantias. No auge da confiança, tomou a decisão que, na visão humana, era incontestável. 2 anos depois, ele via tudo ruir: crédito, reputação, relacionamentos desgastados pela pressão. O que faltou não foi informação, foi discernimento, e o custo disso foi alto. O problema que vivemos hoje é antigo, mas ganhou velocidade. Vivemos em uma era onde a informação corre mais rápido que o espírito. Ter dados, parecer, estratégia não é o mesmo que ter sabedoria. O coração do problema é simples e bíblico. Há caminhos que parecem certos ao nosso olhar, mas que levam à ruína. Isso está registrado nas Escrituras e se chama armadilha da confiança humana. E quando confiamos apenas no que sabemos, acabamos construindo sobre areia. Antes de seguir, quero fazer um convite rápido. Se essa mensagem está tocando o seu coração e você quer crescer nessa área, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários a última decisão que deu errado porque você confiou só na lógica. Conta pra gente. Compartilhar ajuda a aprender. Quando falamos em sabedoria bíblica, precisamos distinguir claramente 2 conceitos que frequentemente se confundem: conhecimento e sabedoria. Conhecimento é informação, é saber o que fazer tecnicamente. Sabedoria é discernir o que deve ser feito, naquele momento, à luz de Deus, com temor e amor. Paulo lembra que o conhecimento pode inflar, pode nos deixar orgulhosos, mas o amor edifica. Ou seja, conhecimento sem amor e sem temor de Deus tende a empolgar, mas não constrói o que realmente importa. Saber o caminho não é o mesmo que andar por ele de forma que agrade ao Senhor. Salomão, em sua sabedoria, reconheceu que nem tudo o que parece certo é realmente bom. O autor de Provérbios nos adverte que caminhos atraentes aos olhos humanos podem terminar em morte. Isso não é um pessimismo sem fé, é um chamado à prudência. A Escritura não está dizendo que todo plano humano é mau, mas que precisamos submeter nossos planos ao juiz soberano, porque ele enxerga além do nosso alcance. Existe um mapa, e há direção. Você pode ter um mapa detalhado e ainda assim ir na direção errada. Às vezes, seguimos rotas perfeitas no papel, inclinados por orgulho, medo ou pressa, e nos deparamos com uma geografia espiritual que não consideramos. O orgulho que nega a correção, a ansiedade que encurta prazos, a vaidade que busca a aprovação humana. Esses elementos distorcem a bússola da alma. Primeiro sinal da pressa: decisões motivadas por pressão externa. Quando todo mundo está fazendo, ou você precisa correr ou perde a chance, pare. Pressões legítimas existem, mas quando a voz que mais pesa é a do externo, você está no perigo. Lembra do contrato perfeito que oferecia retornos rápidos? À primeira vista, tudo parecia encantador. Por trás, cláusulas que ninguém leu com calma. O risco é que decisões tomadas só por medo de perder uma oportunidade podem abrir portas para ruínas que demoram anos para reparar. Segundo sinal da pressa: motivações internas. Ansiedade, desejo de aprovação, orgulho. A ansiedade empurra para uma performance acelerada. A vaidade busca o aplauso, o orgulho recusa conselhos. Quando a sua escolha nasce do "eu preciso provar algo", não da busca pela vontade de Deus, o resultado costuma ser desgaste e solidão. Casamentos que pareciam perfeitos no papel, reformas de vida que buscavam status, empregos aceitos por medo de ficar para trás, tudo isso são exemplos de decisões nascidas de motivações internas tortas. A pressa, nessas circunstâncias, é combustível para erros. Terceiro sinal da pressa: abafamento da voz de Deus. Há um silêncio interior que você sente quando decide apressadamente.
Não é só dúvida, é a ausência da paz. Essa ausência muitas vezes vem depois de longos dias de ruído, um coração que já não pergunta, que já não espera, que já não se aquieta para ouvir. Quando a voz do Espírito é sobreposta pelo barulho das redes sociais, do relógio e das expectativas alheias, as opções parecem todas aceitáveis, e é aí que o erro se infiltra como rachadura invisível. Essas rachaduras invisíveis são traiçoeiras, não se veem na primeira análise. Uma casa pode parecer sólida por fora e, por dentro, ter infiltrações que corroem a estrutura. Jesus contou sobre o homem que construiu sobre a rocha e o que construiu sobre a areia. O que parecia forte, sem alicerce certo, desabou na primeira tempestade. A metáfora é clara: decisões sem senso de firmeza espiritual ruem quando as tempestades chegam. A tempestade pode ser uma crise financeira, uma decepção conjugal, um problema de saúde ou uma calúnia no trabalho. A diferença entre resistir e cair, muitas vezes, não é sorte, é fundação. E aqui entra um ponto crucial que não podemos esquecer. Pedir sabedoria é permitido e, mais, é encorajado. Tiago é direto: se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele dá liberalmente a quem pede sem reprovação. Mas há uma advertência: peça com fé, sem duvidar. Isso significa que seu pedido não precisa ser perfeito. Significa que você reconhece sua insuficiência e confia que Deus quer guiar. Não é uma fórmula mágica, é um convite à humildade. Você não ganha um passe livre contra dificuldades, mas você recebe capacitação para caminhar com discernimento. Como então cultivar essa sabedoria que transforma decisões? Há práticas concretas e simples, porém exigentes, que abrem espaço para que Deus fale e que o Espírito confirme o caminho. Não é uma técnica de produtividade, é disciplina espiritual. Primeiro passo: pare. Aprenda a pausar antes de assinar, antes de responder, antes de aceitar. Pausar não é indecisão, é maturidade. Quando a pressa aperta, pare, respire e não deixe que o relógio do mundo dite o ritmo do seu coração. Faça um exercício prático. Crie um tempo mínimo de espera para decisões importantes. Pode ser 24 horas para decisões menores, uma semana para escolhas médicas simples, um mês para ofertas de emprego significativas. Use esse tempo para orar, para ler a Bíblia sobre o assunto, para consultar pessoas piedosas. Esse intervalo permite que o primeiro impulso, muitas vezes enganoso, dê lugar a uma direção mais serena. Segundo passo: ore pedindo sabedoria e espere pela paz. Tiago não só ordena que peçamos, ele dá segurança de que Deus dá. Porém, aprender a esperar é difícil. Esperar não é ficar paralisado, é manter o coração em prontidão. Ao pedir, escute. A resposta de Deus muitas vezes vem como paz interior, como confirmação nos conselhos piedosos que você recebeu ou como portas que se abrem serenamente. Uma prática útil é perguntar: esta decisão me traz paz? Não confunda paz com indiferença. Paz é voz tranquila que assegura mesmo diante de riscos. Se a resposta interior for incômodo persistente, considere adiar. Terceiro passo: busque conselho piedoso. Israel tinha líderes que atuavam para discernir em comunidade. A Bíblia recomenda conselho entre irmãos. Isso não significa substituir a oração por opiniões humanas, mas integrar as duas esferas. Procure pessoas que vivam o Evangelho e que não tenham interesse pessoal na sua escolha. 3 ou 4 vozes piedosas podem trazer clareza. Tenha cuidado com conselhos que alimentam sua ansiedade ou seu orgulho. Os verdadeiros conselheiros apontam para Deus mais do que para eles mesmos. Quarto passo: cultive intimidade com Deus diariamente. Sabedoria não é um recurso que se obtém apenas em momentos de crise, é fruto de uma vida. Leia a palavra não para confirmar suas decisões, mas para renovar seu coração. A mente renovada começa a ver opções com outros olhos. Pequenos hábitos, leitura diária, silêncio, confissão, adoração, são os leitos onde a sabedoria cresce. Não negligencie o pequeno fogo do cotidiano, porque é nele que se forjam as grandes resistências. Quinto passo: pratique discernimento nas pequenas coisas. A sabedoria se desenvolve na rotina.
Decisões pequenas testam sua obediência e cuidam do seu caráter. Rejeitar atalhos, dizer não quando necessário, honrar prazos, tratar pessoas com respeito, tudo isso fortalece a base sobre a qual decisões maiores serão tomadas. Vamos ver tudo isso com exemplos concretos, para que a teoria vire vida real. Havia uma mulher, Ana, que recebeu uma oferta de trabalho brilhante, salário maior, cargo de destaque, mudança de cidade. No papel, parecia uma bênção, e a pressão dos familiares e dos colegas empurrou a decisão. Ana, acostumada a resultados rápidos, aceitou. Só que logo descobriu que a nova posição exigia compromissos que feriam seus tempos de família e sua convicção espiritual. A pressa a impediu de consultar Deus, de medir a real prioridade em sua vida. Resultado, noites em claro, distância dos filhos, perda de paz. Se ela tivesse parado, pedido sabedoria, meditado na palavra e esperado pela paz, poderia ter tomado outra decisão, não necessariamente pior financeiramente, mas melhor para seu coração. O investidor que pensa em números e esquece do discernimento pode entrar em uma teia de contratos que o consomem. Ele estudou projeções, mas subestimou o caráter de parceiros e o preço da pressa. Um contrato aparentemente certo, assinado sem oração e sem consulta piedosa, tornou-se fonte de processos e rupturas. O que faltou foi ouvir a voz que alerta antes de o prejuízo entrar. Casais que se apressam em noivar por conta de aparência emocional ou social frequentemente descobrem rachaduras depois do casamento. A pressa, o medo de perder alguém ou a pressão para cumprir expectativas familiares funcionam como cimento falso que se quebra sobre a primeira crise. Construir sobre a rocha significa checar motivações, orar juntos, buscar conselho de líderes espirituais antes de consolidar um laço para a vida. Esses exemplos não são para te culpar, são para abrir seus olhos. Muitos erram por hábito, por modelos culturais, por medo. Mas sempre há oportunidade de reconstruir. O que foi feito sobre a areia pode, com humildade e fé, ser refeito sobre a rocha. Você pode estar pensando, mas pastor, e quando eu pedir e a resposta não vier clara? E se eu continuar em dúvida? A resposta pastoral é esta: continue buscando com fé, não com condenação. Tiago não diz que quem pede com dúvida ficará sem resposta por falta de mérito. Ele ensina que a dúvida rende instabilidade. Se a dúvida vem, examine-a com carinho. É dúvida legítima diante de informações conflitantes ou é medo disfarçado? Converse com Deus sobre essa dúvida. Muitas vezes, a própria honestidade com Ele traz serenidade. Também é essencial entender que pedir sabedoria não exclui o uso de prudência humana. Deus usa meios, estudos, conselhos, perícia técnica. A fé não substitui a diligência. Quando digo para parar e orar, não quero que você se torne passivo. Quero que você alinhe ação e oração. Faça sua parte com excelência, mas entregue o resultado a Deus. Assim, você age com responsabilidade e descansa em submissão. Algumas práticas muito práticas para implementar hoje mesmo. Antes de tomar decisões importantes, estabeleça uma regra pessoal de espera. Por exemplo, 72 horas para propostas de emprego ou investimentos acima de certo valor. Use esse tempo para orar, buscar conselho e sentir a paz interior. Tenha uma lista de 3 pessoas piedosas e honestas a quem recorrer. Não escolha aqueles que sempre vão lhe dizer o que você quer ouvir. Peça conselho e valorize a resposta que aponta para Deus. Cultive um tempo diário de 15, 30 minutos de leitura bíblica e silêncio. Não é muito, é consistente. Esse hábito molda seu discernimento ao longo do tempo. Anote as decisões e suas motivações. Revisite-as 6 meses depois para perceber padrões. Muitas vezes, ao olhar para trás, você identifica sinais de pressa que, na hora, passaram despercebidos. Pergunte sempre: esta escolha me dá paz? Se a resposta for não, investigue por quê. Paz não é ausência de desafio, mas confirmação tranquila. Enquanto você pratica, lembre-se de que sabedoria não é uma cobertura mágica que impede todo o sofrimento. Ela é luz para caminhar e base para resistir. Mesmo os sábios enfrentam tempestades. A diferença é que eles costumam permanecer firmes. Antes de entrarmos no momento de entrega, quero trazer uma última âncora bíblica.
Isaías fala sobre um fundamento escolhido por Deus, uma pedra de esquina firme e segura. Jesus mesmo, ao contar sobre os dois construtores, conclui que ouvir e praticar a palavra é construir sobre a rocha. Isso não é uma promessa de uma vida sem problemas, é uma garantia de que quando as tempestades vêm, quem tem fundamento resistirá com esperança. A sabedoria que vem de Deus nos dá essa base. Agora eu quero convidar você a fazer algo concreto, entregar suas decisões a Deus neste momento. Não como quem tenta manipular o Senhor, mas como quem reconhece sua dependência e busca a direção dele. Se você tem uma decisão hoje, grande ou pequena, traga-a agora. Senhor, eu preciso de Ti. Reconheço que tantas vezes cogitei demais e ouvi pouco. Estou cansado de construir sobre areia. Peço-te sabedoria para cada escolha diante de mim. Dá-me discernimento para ver além do que parece certo aos meus olhos. Guarda-me da pressa que desfigura a vontade boa que tens para a minha vida. Senhor, dá-me paz que confirme o caminho. Não a paz da apatia, mas a paz que vem do teu espírito. Ensina-me a pausar, a ouvir, a consultar e a obedecer. Quando eu pedir, ajuda-me a pedir com fé, não com dúvida. Quando eu buscar conselho, envia pessoas piedosas que apontem para ti. Quando eu errar, dá-me graça para recomeçar e humildade para aprender. Abençoa as decisões que já tomei e que precisam ser corrigidas. Dá-me coragem para reconstruir sobre a rocha. Em Jesus, entrego minhas escolhas e peço que, guiando-me, eu possa honrar-te e viver com paz. Amém. Se você fez essa entrega agora, fique tranquilo, não é um passe automático que afasta dificuldades, mas é o início de um caminho de transformação. Pratique os passos que falamos. Pare, ore, busque paz, peça conselho piedoso e cultive intimidade diária com Deus. E lembre-se, sabedoria que vem do Senhor transforma suas decisões, não porque evita todo o problema, mas porque constrói caráter e funda sua vida sobre Cristo. Se você quer aprofundar, receber materiais práticos, modelos de perguntas para orientar decisões e orientações de oração para momentos de pressão, tem um material complementar no link fixado nos comentários. Clique lá, baixe e use com espiritualidade e prudência. Também convidamos você a participar do nosso plantão de oração, A Força em Orar Juntos. Não permita que a rapidez do mundo dite seus rumos espirituais. A diferença entre um caminho que parece certo e o que realmente edifica é o Espírito de Deus trabalhando em você. Transforme suas decisões entregando-as ao Senhor. Ele quer te dar sabedoria. Vá com paz, com coragem para pausar e com confiança para reconstruir sobre a rocha que é Cristo.